Professor da Escola Paulista de Magistratura, livros publicados: Juizados Especiais, editora Fiuza, Juizado Especial Criminal, editora Leuc, Processo Civil e Direito Comercial, editora Leuc, Direito Penal Comentado, editora Letras e Letras, Júri na Jurisprudência, editora Iglu, Propriedades e Direitos Reais na Constituição de 88, editora Saraiva, Registro de Imóveis de Jurisprudência, editora Registro de Tribunais, Registro de Imóveis, editora Leude, Leis Penais Comentadas, editora Leude, Lei dos Juizados Civis Comentado, editora Leude, Crimes Eleitorais, editora Madras, Estatuto da Cidade Comentado, editora Madras, Princípios e Inovações do Novo Código Civil, editora Leude, Manual de Propaganda Eleitoral, editora Leude, Crimes do Código de Trânsito, editora Leude, Direitos do Torcedor e Temas Polêmicos do Futebol, editora Riga. Acabou? Falta 15, né? Faltaram 15. Mas é a primeira oportunidade que eu tenho de falar em público, Vossa Excelência, e eu tenho muito orgulho em falar que Vossa Excelência participou junto com a OAB de Santo Amaro, com os advogados, com o Ministério Público, com a Defensoria, quando nós fomos no Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pedir pela votação e aprovação do projeto de lei complementar que criou o Fórum Regional de Capela do Socorro e Moimirim. Então eu peço uma salva de palmas ao doutor Décio, que participou junto com a gente dessa luta. E deu certo. Agora nós contamos com Vossa Excelência para instalar isso também, né? Não, agora, o mais difícil nós conseguimos. O mais fácil que a instalação está difícil, Excelência. Mas eu acho que nós vamos conseguir e contamos com Vossa Excelência nessa caminhada. Não vou me alongar, todos conhecem o tema da palestra, que é o título do livro, Acidentes do Trabalho, e passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, doutor Cláudio Schaefer, os demais componentes da banca, os doutores, doutoras, doutor Santoro, nosso amigo aqui do fórum, doutora Verlu, também nossa amiga, os demais funcionários aqui do fórum, por onde estivemos por 7 anos aqui na 6ª Vara Civil aqui ao lado. Nós vamos então falar a respeito dos livros, faltaram alguns, mas só para realçar o de hoje, que é o de Acidentes de Trabalho, que será objeto aí de sorteio da editora Verlu, que mais ou menos tem essas questões controversas sobre as quais nós vamos falar alguma coisa aqui. Bom, quando a gente fala em acidente do trabalho, nós temos que falar sobre os requisitos para a indenização pelo acidente do trabalho. Lembrando, em primeiro lugar, que a lei ela fala em acidente e também em doença ocupacional profissional. Ou seja, pelo exercício do trabalho ocorre um acidente, um tombo, um problema, ocorre pelo exercício do trabalho alguma doença, então aquelas atividades que envolvem movimentos repetitivos, etc. E quando se fala em doença, nós temos que levar em conta não só a parte física, mas também a psicológica. Então nós temos, por exemplo, aquele funcionário da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, só mudou o nome, né, porque a frequência é a mesma, que em virtude de algumas tentativas de fuga teve problema psíquico, mental. Temos também, por exemplo, um funcionário de banco e que depois de alguns assaltos também ficou com problemas mentais. Temos aquele na parte física que, desenvolvendo lá o seu trabalho, acabou caindo, perdendo um dedo, um braço, a mão, tendo problemas de audição, tendo problemas de visão. Então a lei, ela inclui como acidente do trabalho não só esse acidente
a que eu me referi, vamos dizer físico, mas também qualquer consequência trazida pelo exercício da função e que seja uma doença que tenha como causa o exercício do trabalho. E quando a gente fala também em benefício acidentário, deve haver essa relação de acidente, doença e exercício do trabalho e o nexo de causalidade, ou seja, o que aconteceu com ele foi em virtude do exercício do seu trabalho. Por que eu digo isso? Porque nós temos a proteção previdenciária do segurado da Previdência, e aí a competência é da Justiça Federal, nós temos as varas previdenciárias, e aí não há necessidade dessa comprovação em detalhes desse acidente, dessa doença no exercício do trabalho. Basta que ele seja um segurado e que ocorra algum problema com ele. Então, essa primeira diferenciação, ela vai dizer qual é a competência. Então, por exemplo, a pessoa está trabalhando e teve uma doença e o laudo acusa que essa doença não teve nada a ver com o exercício do trabalho. Então vejam, ele tem direito a algum benefício? Sim, previdenciário. Competência, Justiça Federal. Agora, se em virtude do exercício do trabalho ele adquiriu alguma doença, por causa do exercício do trabalho, aí sim o benefício é acidentário e aí a competência é nossa, das varas de acidente do trabalho. Então, em primeiro lugar, nós temos que levar em conta esse requisito, o acidente ou a doença ocupacional. Segundo lugar, temos que levar em conta esse nexo de causalidade ou nexo causal, ou seja, ele vai se tornar incapaz para o trabalho em virtude daquele acidente no exercício do trabalho ou em virtude daquela doença que ele adquiriu no exercício do trabalho. E o STJ, a jurisprudência ela é pacífica no sentido de que basta qualquer tipo de incapacidade, qualquer tipo de lesão, mesmo que seja mínima, ou seja, em virtude da doença ou do acidente, ele ficou incapaz um pouco só para trabalhar. O STJ então entende que basta a lesão mínima para que ele faça jus a essa indenização acidentária. Nós vamos já analisar os tipos de incapacidade. Tá certo? Então, o primeiro requisito a que eu me referi, acidente e ou doença. Segundo requisito, nexo de causalidade. E terceiro, incapacidade laboral, ou seja, ele não consegue mais fazer, nem um pouco, nem menos, aquilo que ele conseguia fazer anteriormente. Não precisa haver uma incapacidade total para que ele receba alguma coisa. Dependendo do tipo de incapacidade, haverá um benefício, mas basta a lesão mínima para que ele faça jus ao recebimento de algum benefício. Além disso, para que ele esteja abrangido pela Lei 8.213 de 91, de acidentes do trabalho, ele tem que ser empregado estricto sensu, que é aquela definição da CLT, que trabalha sob o mando de um patrão, com registro na carteira, com subordinação, com horário, com tarefas a fazer, envolvendo também o trabalhador avulso e o segurado especial, que é, em poucas linhas, aquele trabalhador da área rural também. Então nós já podemos excluir de cara da abrangência da lei acidentária o trabalhador autônomo e o doméstico também, empregada doméstica. Que, aliás, o trabalhador doméstico, sabem todos que não é só empregada doméstica, é aquele que presta serviços, mas
para uma atividade não rentável. Então, não sou empregado doméstico, como jardineiro, o piscineiro, etc. Então, não é qualquer trabalhador que faz jus aos benefícios da lei acidentária. Ele tem que ser o trabalhador estrito sensu, aquele definido pela CLT, pode ser o avulso também, e o segurado especial, como falamos resumidamente, aquele trabalhador da área rural. Então, empregado doméstico que venha pedir algum benefício na vara de acidentes do trabalho, ele não é parte legítima para tanto, não está abrangido. O autônomo, aquele que trabalha por conta e paga o INSS dele como autônomo, ele não está abrangido pela lei acidentária. Mas, como eu disse bem no começo, eles podem requerer benefícios de caráter previdenciário perante a Justiça Federal, e aí ele não precisa comprovar que é empregado, não precisa comprovar que aquela incapacidade decorreu do exercício do trabalho, ele fará jus com valores diferentes a esses benefícios também. Tá certo? Outra questão controversa a respeito dessa incapacidade é que o STJ veio a decidir que qualquer tipo de lesão, qualquer incapacidade dá direito à indenização. E muitas vezes o laudo pericial, ele conclui que aquela pessoa, ela está capaz para exercer o trabalho, mas ela precisa demandar um permanente maior esforço para trabalhar. É aquele caso típico de alguém perder um dedo. Então havia decisões dizendo que com 9 dedos ele pode fazer tudo que ele fazia com 10. Ser presidente. É isso. Aí já pode até ser presidente. Então, com essa jurisprudência do STJ, ele pode exercer o que ele exercia, mas ele vai precisar de um maior esforço. Caso típico, perder um dedo. Também a jurisprudência fala que nesse caso, mesmo sendo a lesão mínima, ele faz jus a esses benefícios da lei acidentária. Outra questão é a chamada concausa. Muitas vezes, o exercício daquele trabalho não foi só ele o motivo daquela doença que ele contraiu, mas ajudou a agravar as condições de incapacidade. É a chamada concausa, que antigamente excluíam desse nexo. Hoje, a jurisprudência também se pacificou nesse sentido. Se ele trabalhava e teve uma doença porque trabalhava, mas não foi só essa doença a causa da incapacidade, mas contribuiu para aquilo, a chamada concausa, também a jurisprudência entende que faz jus ao benefício acidentário. Tá certo? Então nós temos a lesão mínima, tem que indenizar. Temos a concausa, também vale como nexo causal. Né? E esse maior esforço que ele tem que fazer para exercer o que ele exercia antes. Ele faz tudo o que ele fazia antes, mas não daquele jeito que ele fazia. Ele precisa se esforçar mais, também se considera como incapacidade para fazer jus aos benefícios acidentários. Outra questão agora, então, quando se ajuiza essa ação, o que a parte tem que comprovar? Primeiro que ela era o quê? Trabalhadora, tem carteira registrada, ou ela era trabalhadora avulsa, aqueles casos do Cais do Porto, pessoas que trabalham em determinadas épocas, maioria sindicalizada, ou aquele exercício de função em zona rural, segurado especial. Tem que comprovar esses requisitos. Outra coisa que tem que constar na petição inicial é que durante o trabalho ele caiu, se machucou, perdeu um dedo, perdeu uma perna, ou perdeu a visão, ou teve problema de LER, aquele lesão por esforços repetitivos, ou perdeu a audição, etc. Tem que comprovar isso também.
E que isso tudo decorreu do quê? Do exercício do seu trabalho. E que tudo isso tornou aquele autor da ação incapaz para fazer o que ele fazia antes. E aí, dependendo do tipo de incapacidade, haverá um benefício, lembrando que, por mínima que seja a incapacidade, ele faz jus aos benefícios da lei acidentária. Certo? Questão de competência. Bom, primeiro dissemos então que ele tem que comprovar que é empregado, que é avulso ou que é segurado especial, que trabalhava e que decorreu do trabalho esse problema, esse acidente ou essa doença. Competência então das varas de acidente do trabalho. Se ele não comprovar isso, ele pode fazer jus a algum benefício perante a Justiça Federal e aí o direito previdenciário. Então ele vai ter que comprovar lá na Justiça Federal que ele pagava lá o INSS e que ficou doente. Não importa aí a relação com o serviço. Tá certo? Então, essas pessoas a que eu me referi, se ficaram ruins em virtude do exercício do trabalho, da profissão, a vara então é a vara de acidente do trabalho. Também há muitos pedidos de dano moral e dano material. Então muitos entram com ação dizendo tudo isso que eu falei e pedem também uma indenização, porque gastou dinheiro com hospital, etc., e dano moral pelo próprio acidente que aconteceu. Então vejam, com a emenda constitucional 45 da reforma do Poder Judiciário, a competência para análise de dano moral e dano material decorrente da relação de trabalho é da Justiça do Trabalho. Então, nas varas de acidentes do trabalho, não adianta pedir dano material e moral porque é a competência da Justiça do Trabalho. E, muitas vezes, também entram com a ação alegando erro do INSS na concessão de algum benefício. Então vejam, não estão pedindo nenhum tipo de benefício da lei de acidentes do trabalho, mas estão dizendo que em virtude de erro do INSS, que deveria ter concedido um benefício e concedeu outro, eles querem uma indenização. Nesse caso também a jurisprudência fala, eles querem uma indenização por um erro do INSS, que é uma autarquia federal. Então, nesse caso, para se pedir isso, erro do INSS, indenização, a competência é da Justiça Federal pela Constituição. Tá certo? Então, a competência das varas de acidente do trabalho é para a obtenção de algum benefício dessas pessoas, trabalhador, estrito sensu, ou o avulso, ou segurado especial, em virtude de um acidente ou doença que ele contraiu lá porque trabalhava. Dano moral, dano material, Justiça do Trabalho. Erro do INSS, que é uma indenização, Justiça Federal, porque aí o réu seria o INSS, autarquia federal, competência da Justiça Federal. E essa mesma Constituição excepciona a vara de acidentes do trabalho para analisar essas ações de benefício. Porque se a Constituição não falasse nada, também essa competência das varas de acidente do trabalho seria da Justiça Federal. Mas nós aqui atuamos por competência delegada constitucional. Tá certo? E aí a prova também vai ser outra. Então já falamos o que tem que provar para receber o benefício na vara de acidentes do trabalho. Agora, se alega dano material e moral decorrente do acidente do trabalho, a competência da Justiça do Trabalho, e aí ele deverá provar, esse autor que trabalhava lá, ou negligência, imprudência ou imperícia do empregador.
Então ele vai dizer o seguinte, que ele teria que trabalhar com equipamento de proteção, o empregador não forneceu, não fiscalizou, por causa disso ele teve lá os danos causados. Então vejam, a prova aí é da responsabilidade civil comum do Código Civil. E aí pede a indenização, competência da Justiça do Trabalho. Né? Pensão por morte é outra questão controversa, que já está sendo pacificada, já é pacificada pelo STJ, e quando se pretende uma pensão por morte, qualquer que seja a causa, e aí a pessoa não pede para ela, porque já morreu, não é? São aquelas pessoas habilitadas, entende-se aí que é sempre da Justiça Federal. Tá certo? Então, pensão por morte, o STJ também já pacificou o entendimento, dizendo que a competência é da Justiça Federal. Certo? Bom, nós falamos então da Justiça competente. Agora, e o foro competente? Aonde que ajuiza isso? Onde está a empresa? Onde o autor mora? Onde mora ou tem a sede o réu, que vai ser sempre o INSS, justamente para facilitar a vida do autor, que é trabalhador, e esse benefício ele é de caráter alimentar, ele vai ficar sem poder trabalhar, precisa viver. Então a jurisprudência ela entende que o autor pode ajuizar essa ação no foro do domicílio dele, onde ele mora, no do réu, que é o INSS, do local da empresa onde aconteceu o acidente e onde existe sucursal, que no caso do INSS tem tudo quanto é canto. Tá certo? Então, acontece muito do trabalhador ter sido vítima de um acidente do trabalho aqui na capital, a empresa é na capital, só que ele tem um advogado de confiança em Diadema, por exemplo, ele ajuiza lá. Aí vem o juiz de lá, manda para a gente falando que não é competente. Nesse caso, caberia o conflito de competência. E a jurisprudência, então, para facilitar a vida desse autor trabalhador que precisa do dinheiro para sobreviver, porque essa verba é alimentícia, entende, então, que cabe a escolha ao autor. Então ele pode ajuizar onde ele mora, onde o INSS tiver sucursal, agência, e tem tudo quanto é canto, ou onde fica a empresa onde ele trabalhava e onde aconteceu o acidente, o que ficar melhor para ele. Tá certo? Justamente para facilitar a vida e não impedir que ele peça isso no foro que ele achar melhor. Bom, então já vimos os requisitos, quem que pode pedir, aonde deve pedir, o que tem que provar, o que tem que juntar com a petição inicial, a prova do status de trabalhador, etc. E falamos que qualquer tipo de incapacidade, mesmo que seja uma lesão mínima, isso o STJ também já pacificou, já falamos, dá ensejo a essa indenização. Nós temos então, em primeiro lugar, o auxílio-doença. Quando ele sofre o acidente ou doença e tem que ficar afastado por mais de 15 dias, é concedido o auxílio-doença. Então, que tipo de incapacidade dá direito ao auxílio-doença? É uma capacidade temporária. Uma incapacidade, qualquer que seja, mas temporária. Ou seja, o próprio médico, o perito, ele fala, ele conclui que está incapaz para o trabalho, mas que há possibilidade de recuperação. Essa incapacidade é temporária. E aí, então, faz jus ao auxílio-doença. Já o auxílio-acidente, haverá a conclusão de que essa incapacidade, ela não é temporária. Ela é permanente, quer dizer, não vai ter jeito. E parcial.
Por quê? Porque se for permanente e total, ele fará jus à aposentadoria por invalidez acidentária. Então vejam, qualquer incapacidade, STJ, jurisprudência pacífica, recurso repetitivo, dá ensejo a um benefício acidentário. Dependendo do tipo, é um tipo de benefício correspondente. Auxílio-doença e incapacidade temporária. Mais de 15 dias, vai recebendo o auxílio-doença, só que o laudo vai dizer, olha, ele vai melhorar, ele tem chance de recuperação. Auxílio-acidente, essa incapacidade, ela é permanente, ou seja, ele não vai ficar melhor. E parcial, ele pode fazer alguma coisa. Faz jus, então, ao auxílio-acidente. E aposentadoria por invalidez acidentária, a incapacidade que ele tem é total e permanente. Agora, principalmente quanto à aposentadoria por invalidez acidentária, nós temos que analisar essa incapacidade total e permanente levando em conta aquele trabalhador. Porque vejam, se nós pegarmos um auxiliar geral, um pedreiro, e o laudo fala que ele está totalmente incapacitado para ser pedreiro, mas ele pode fazer qualquer outra coisa. Então nós vamos analisar o quê? Aquele caso, pedreiro, baixa qualificação. Ele pode fazer qualquer outra coisa, só que ele só sabe fazer aquilo. A idade dele, 60 e poucos anos, vai. Para não dizer velho, a gente fala idade não módica, né? O rico tem idade não módica, o pobre é velho mesmo, né? Mal acabado, né? Então a gente tem que analisar essa incapacidade de acordo com aquela pessoa. Então quando o laudo fala, por exemplo, que ele está totalmente incapaz para exercer o que ele exercia, mas ele pode fazer outra coisa, aí vem o INSS e fala, então ele não é incapaz, ele pode fazer tudo o que ele quiser, só que tudo que ele sabe fazer é aquilo. Por quê? Porque ele sempre fez aquilo, tem baixa qualificação técnica, profissional, e pela idade dele não vai nunca conseguir outra coisa que não seja aquilo. Então vejam, nesse caso, é um caso típico de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, porque para aquela pessoa a incapacidade dela é total, sim, e permanente. Porque ele não vai conseguir exercer outro trabalho. Então nós temos que analisar o tipo de incapacidade para aquela situação. Principalmente quando for incapacidade total e permanente para aquela função. Nós temos que analisar naquele caso se aquela pessoa teria condições de fazer outra coisa. Porque senão para ela é total e permanente essa incapacidade. Então aí nós temos que analisar esse caso também. E aí também outra questão controversa é o problema da reversibilidade da doença. Quando se conclui na perícia que aquela pessoa tem uma doença que poderá sarar, esse poderá, para não receber nada, para se manter, é muito abstrato. Então a jurisprudência veio e confirmou o seguinte: mesmo que a doença seja reversível, ele é incapaz para trabalhar nesse momento. Então nesse momento ele tem que receber o benefício cabível, e geralmente é o auxílio acidente, porque a incapacidade seria parcial, se for total, a aposentadoria. Tá certo? Então outra defesa que é utilizada pelo INSS, dizendo que essa doença é reversível, então não é incapaz, isso também a jurisprudência já obtemperou e disse o seguinte: não, é reversível, mas hoje ele está incapaz. Nós temos que ver a situação hoje, não adianta esperar daqui a 10 anos para ver se a doença vai ser reversível ou não. Tá certo? Então, outra questão é a incapacidade no momento da feitura do laudo. Tá?
Temos algumas questões controversas também. Em primeiro lugar, recurso de ofício, quando a sentença é contrária aos interesses do INSS, ou seja, o pedido do autor é procedente. Muitos analisam o valor da causa, o valor do que ele vai receber, se for até lá os 60 salários mínimos, entendem que não caberia o recurso de ofício. Hoje o que está prevalecendo, em virtude da Lei 9469 de 97, artigo 10, em relação à autarquia federal, que é o INSS, que é o que nos interessa, que sempre que o INSS perder a ação, tem que haver esse recurso de ofício, independentemente do valor da causa, principalmente porque, na grande maioria dessas ações, a quantia é ilíquida, não se sabe quanto que vai receber. Porque vai pagar atrasado, precisa ver no período o valor do salário de contribuição, de benefício para a feitura do cálculo. Né? Então, recurso de ofício, sempre que o INSS perder, tem que haver, então, o duplo grau de jurisdição obrigatória. E justamente por isso, nós não podemos falar em execução provisória antes de transitar em julgado. A não ser que, e isso acontece, o próprio INSS reconhece o mínimo que ele deve e já deposita. Aliás, nesses casos eu entendo que houve preclusão lógica contra o recurso do INSS, o artigo 503 do CPC, e já dou o trânsito em julgado e já levanto o dinheiro e tudo bem. Tá certo? Então, quando se fala em execução provisória contra a Fazenda Pública, que é o caso, só se entende possível o levantamento de dinheiro de parte incontroversa. Então, ele quer receber 500, o INSS fala que deve 300. Então, 300 ele deposita, já libera. Depois discute os 200. Tá certo? Porque não cabe execução provisória contra a Fazenda Pública, porque justamente precisa haver aqui o recurso de ofício, o reexame necessário, e só haverá então uma situação definida quando o tribunal analisar o caso. Decadência e prescrição, outras duas questões controversas. Quanto à prescrição, a lei, lá no artigo 103, fala que a prescrição é de 5 anos em relação às prestações que antecedam o ajuizamento da demanda. Ou seja, ele pode querer receber um período grande, mas ele só vai receber, quando ele ajuizar a ação, aquilo que for devido em 5 anos antes. De 10 anos antes não vai receber, de 6 anos antes não vai receber, porque a prescrição é de 5 anos. Entendendo a prescrição como sendo, então, das prestações de 5 anos que antecederem o ajuizamento da ação. Tá? Isso parece mais ou menos a prescrição do direito do trabalho, né? Que ajuiza a ação, ele pode, depois que for mandado embora, ele teria os 2 anos para entrar com a ação para pedir os 5 anos anteriores. Tá? Aqui, esse cálculo é feito do ajuizamento da ação, ele vai ser condenado a um valor que vai só poder englobar o que for devido 5 anos antes do ajuizamento da ação. Quanto à decadência, a lei fala em decadência de revisão de benefício prazo de 10 anos. Então, quando se fala em decadência, que aí afeta o próprio direito, não o direito à ação, mas o próprio direito que vai deixar de existir, a lei fala em 10 anos de decadência para pedir revisão do benefício. E esse prazo veio com a Lei 9.528 de 97, de 28 de junho de 97. Até então o STJ entendia que se o benefício que ele está querendo rever fosse anterior a 28 de junho
de 97, que não tinha decadência. Poderia entrar a qualquer hora para a revisão desse benefício. Hoje, a jurisprudência atual do STJ, ela diferencia duas situações. Se ele quer a revisão de qualquer benefício que foi concedido antes da Lei 9.528 de 97, que é de 28 de junho de 97, nós vamos contar os 10 anos a partir de 28 de junho de 97. Então, para ele pedir revisão de benefício anterior a essa data, ele teria que ajuizar a ação até dia 27 de junho de 2007. E daí para frente a gente conta os 10 anos. Então, se ele quer a revisão de um benefício que começou em 1990, ele teria que ajuizar a ação 10 anos até, para quem gosta de matemática e acha que serve para alguma coisa, não sei, para comprar pãozinho, seria 10 anos, 2000. Então, se ele ajuizou 2001, haveria então a decadência. Tá? Essa é a posição atual do STJ, e está havendo muita mudança no STJ, porque antigamente que eu digo é coisa de 3, 4 meses, a competência para uniformizar a jurisprudência dessa matéria era da terceira sessão do STJ, que reúne as turmas que julgam essa matéria. Eles mudaram lá internamente e passou a ser a primeira sessão. Primeira sessão são outras turmas são outras pessoas são outras cabeças. Ou seja, agora são outras pessoas que estão uniformizando a jurisprudência. Então, antigamente falava o quê? Antes de 28 de junho de 97 não tem decadência. Agora não. Se for a revisão de benefício anterior a 28 de junho de 97, 10 anos a partir dessa data, vai até 2007. Depois disso, 10 anos do benefício. Sempre levando em conta do artigo 103 da Lei 8.213 de 91, esse prazo de 10 anos para decadência. Tá? Então hoje nós temos esses dois momentos da decadência de revisão de benefício. Tá? De revisão de benefício. Outra questão, a deserção de recurso pelo INSS. Nós temos aqui em São Paulo, todos sabem, a Lei Estadual 11.608 de 2003, que fala das custas. E fala em isenção de custas para a fazenda pública. Só que essa lei não inclui a taxa de importe de remessa e retorno como sendo isenta. E o INSS recorre e não paga nada. Então a jurisprudência pacífica aqui no tribunal é o seguinte: recurso voluntário do INSS. Se não pagar o porte de remessa e retorno, e nunca pagam, o recurso é deserto. Tá certo? Entendendo, só que o recurso é deserto, o recurso do INSS. Mas como tem reexame necessário, então não refresca nada. Não é? Só que em tese, no recurso voluntário, ele poderia deixar mais claro o que ele está querendo. Tá certo? Mas no reexame necessário tem que rever tudo. Então não faz muita diferença, é uma briga mesmo para ver quem pode mais e paga menos. Tá certo? Mas a jurisprudência aqui pacífica, aqui no Tribunal de Justiça, é nesse sentido. Que o INSS, ele não tem essa isenção para recurso, porque a Lei Estadual 11.608 de 2003, que é a lei aqui de custas de São Paulo, ela não abrange, essa isenção não abrange a taxa de porte de remessa e retorno. Então, sempre é decretada a deserção do recurso do INSS. Tá? Outra questão, restabelecimento de auxílio acidente que foi cessado pela aposentadoria. Então vejam, essa mesma lei 9.528 de 97, ela fala o seguinte: se estiver gozando auxílio acidente e for aposentado depois por tempo de serviço, por tempo
de contribuição, por idade, etc., tem que cessar o auxílio acidente. E aí ficou aquela briga. Essa lei veio agora em 97, e proibiu essa cumulação. Né? A jurisprudência que prevalece hoje no STJ e também no Supremo entende o seguinte: nós temos que ver se o acidente do trabalho ou a doença que ele teve, se eram anteriores a essa lei. Se forem anteriores a essa lei e ele teve o auxílio acidente, então ele era vitalício, esse auxílio acidente. Então aí não tem problema, ele vai receber cumulativamente o auxílio acidente e aposentadoria, seja qualquer aposentadoria, por tempo de serviço, por tempo de contribuição, por idade. É aquele princípio do tempus regit actum, que não poderia haver a retroação da lei. Tá? Então, essa jurisprudência do STJ e do Supremo. Ultimamente, o STJ mudou esse entendimento, mas eu entendo que prevalece o anterior deles, porque o Supremo confirmou esse entendimento que eu falei agora, e recentemente, coisa de 3 semanas, o STJ mudou isso e fala o seguinte: que pode haver acumulação se o acidente ou a doença tiverem origem antes da lei 9.528 de 97, e aposentadoria também. Mas então, se tiver tudo antes, não tem que retroagir nada. Aí não tem dúvida, né? Certo? Então, como o Supremo já se manifestou, já decidiu nesse sentido anterior ao que eu me referi, então hoje nós podemos dizer que ainda prevalece esse entendimento. Então ele sofreu um acidente ou teve o início de uma doença ocupacional antes de 28 de junho de 97. Aí não importa quando que ele teve o auxílio acidente, porque ele teve a doença lá atrás, o acidente lá atrás, e veio com a ação para depois ser concedido. Mas o que interessa é a causa. Se for antes da lei, aí ele pode cumular o auxílio acidente e aposentadoria. Se for posterior, não pode. Tá? Então é esse o entendimento que nós podemos dizer que prevalece, que continua prevalecendo, porque o Supremo Tribunal Federal, ele consagrou também esse entendimento. O STJ mudou, mas o Supremo não. Então nós podemos ainda considerar esse entendimento. Tá? Outra questão do auxílio suplementar é o seguinte: auxílio acidente, antes dessa lei que proíbe, 28 de junho de 97, depois aposentadoria, cumula. Agora, antes da lei 8.213 de 91, nós tínhamos a lei 6367 de 76, que previa o auxílio suplementar, que era aí mais ou menos um auxílio acidente antigo, e o valor era menor que recebia. Lei 6367 de 76 previa esse auxílio suplementar. Aí depois disso vem a aposentadoria e o INSS cessa a aposentadoria. Nesse caso do auxílio suplementar, não tem jeito de cumular com a aposentadoria, porque lá atrás, nessa lei 6367 de 76, quando ela falava no auxílio suplementar, ela já proibia a acumulação. Então veja a diferença. Auxílio suplementar, lá atrás, já falava a lei, o artigo 9º dessa lei. Não pode acumular com nada. Então, desde lá de trás já não podia. Então, tudo bem. Tá? Auxílio suplementar, aposentadoria depois, cessa o auxílio suplementar. Porque a lei de 76 já previa no artigo 9º essa cessação.
Agora, o auxílio acidente não. Por quê? Porque antes dessa lei 9.528 de 97, o auxílio acidente, ele era vitalício. Essa lei que veio falar, ele não pode acumular com a aposentadoria. Aí a gente faz aquele entendimento, não é? Deixar para o final as perguntas ou quer? É? O senhor guarda a pergunta ou quer fazer? É? Tá bom. Ações revisionais, vamos analisar aqui também mais alguns pontos. O aumento do valor do auxílio acidente de 40% para 50% pela Lei 9.032 de 95. Essa Lei 9.032 de 95, ela aumentou o valor do auxílio acidente de 40% do salário de benefício para 50%. E aí começou a chover pedido de aumento do auxílio acidente. E aí o que se pacificou? Aquele mesmo princípio tempus regit actum. Ou seja, se ele recebeu o auxílio acidente quando era 40%, não é porque a lei modificou que ele vai receber com esse aumento. Em relação a isso, o STJ, ele entendia que caberia o aumento, falando que a verba é alimentar, ele recebia 40%, a lei mudou, então ele tem que ter o aumento. Era isso que prevalecia no STJ. Mas o Supremo, inclusive com repercussão geral, aplicou esse entendimento do tempus regit actum e chegou a essa conclusão. Se quando ele recebeu o auxílio acidente, a lei vigente falava 40%, não pode mais mudar. E agora o STJ está mudando o entendimento, porque não adianta ir brigar com o Supremo, porque vai acabar lá e vão acabar então dizendo isso. Tá? Então esse aumento de 40% para 50%, o pedido é improcedente. Vale o patamar quando foi concedido o auxílio acidente. Tá? Outra questão que acontece muito, tudo isso que eu estou dizendo está no livro, né? Outra questão, um benefício menor do que o salário mínimo. Falam aí que o artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal garante o recebimento de salário nunca inferior. A jurisprudência entende improcedente esse entendimento, porque quando se fala em salário, é valor de salário que substitui o rendimento. No caso desses benefícios, o caráter é indenizatório. Então vejam, o que não pode acontecer é receber menos de um salário mínimo como salário. Mas o benefício, auxílio acidente, etc., não é salário, stricto sensu. Ele tem caráter indenizatório. Então a jurisprudência pacífica entende que é possível, desde que, claro, pelos cálculos feitos das contribuições, etc., chega-se até aquele valor. Né? E também aplicação de teto. Nós temos aí na Lei 8.213 de 91, 8.212 também, tetos de pagamento de salário de benefício, salário de contribuição, e muitos questionavam isso em virtude do salário mínimo, e a jurisprudência também fala que é possível esse teto, porque a lei previdenciária ela é soberana para dizer quais seriam os valores e qual o período que vai ser utilizado para isso. Então a jurisprudência entende que é possível sim essa aplicação de teto. Tá? E uma última aqui que eu separei, dessa lei 11.960 de 2009, que modificou o artigo 1º, F, da lei 94/94/97, resumindo, que fala o seguinte, que nas condenações contra a fazenda pública, e aqui está o INSS, os juros, correção monetária,
eles são aqueles aplicáveis às cadernetas de poupança. Então, quando for pagamento de atrasado, até então, os juros utilizados eram do Código Civil, que fala que os juros têm que ser utilizados aqueles das obrigações tributárias. E que o artigo lá 161 do Código Tributário fala que é 1%. Só que após o advento dessa Lei 11.960 de 2009, que é para débitos de condenação contra a Fazenda Pública, entende-se que os juros seriam de 0,5% ao mês. 0,5% e não mais 1%. E o STJ, ele também pacificou a questão, entendendo que essa lei se aplica para corrigir os valores de condenação a partir de sua vigência, que foi 30 de junho de 2009. Tá? Porque ficava uma briga na jurisprudência dizendo o seguinte: esse negócio de juros de 0,5% só pode aplicar quando tiver condenação depois da lei. Tá? Mas agora se pacificou o entendimento, o STJ, pela Corte Especial, entendendo que essa correção de 0,5% da caderneta de poupança, ela se aplica a todo e qualquer débito contra a Fazenda Pública a partir da vigência da lei, 30 de junho de 2009, independentemente do benefício ser anterior ou posterior à lei. Tá certo? Bom, essas que eu separei, e agora, se tivermos algumas questões. Depois temos o sorteio, né, doutor? Eu só vou pedir, se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão, ele leva o microfone, pode ser a dúvida de todos, né? Já sanou? Eu tive uma aula em que o Pode, professor... não gritando comigo, pode falar alto. Eu tive uma aula em que o professor ele disse que o auxílio acidente, quando chegar no momento em que a pessoa iria se aposentar, na realidade ele não cessa. Ele soma e acrescenta ao valor da aposentadoria. Isso daí é a súmula 147 do STJ, que entende que soma o valor. Mas aquela questão de cumular ou não, ela se pacificou nesse sentido. Ou seja, se o auxílio acidente for relativo à doença ou acidente anteriores à Lei 9.528, pode haver acumulação. Pode haver acumulação, receberia de dois lados. Alguns entendem como esse professor disse, que não poderia acumular de jeito nenhum. Mas aí o valor seria englobado e receberia um valor maior. Tá? Para quem entende que não pode haver acumulação, então, para não deixar sem nada, entende então que o valor que recebia, ele vai ser um pouco aumentado para o recebimento. Mas para quem entende que cabe acumulação, vai receber os dois. Tá? É uma outra corrente da jurisprudência. Tá bom? Mais alguma dúvida? Por favor. Com relação ao erro material, quanto ao prazo institucional, ele também permanece? O erro material é decorrente... O auxílio acidente. Ele errou, o acesso errou, então aí permanece esse prazo de 10 anos também? É que se houve erro, aí não é revisão, né? Aí foi erro do INSS. Aí não há pedido de revisão. Foi erro material, é isso? Aí não. Se foi erro material, aí a jurisprudência diz que o erro material nunca transita, né? Então está sempre, vamos dizer, sempre atual. Aí pode haver essa tentativa aí. E a competência continua sendo
Se o benefício for acidentário, sim. Se for acidentário, sim. Tá? Agora, a gente pode entender também que esses 10 anos, dependendo da época do benefício, vai ser sempre de 10 anos. É que se houve erro material, a gente pode entender que aí não é uma questão de revisão, é uma questão de erro deles, porque senão nós vamos estar beneficiando o infrator, né? Tá certo? Eu tenho uma pergunta. Primeiro, obrigada pela palestra, foi muito boa. Obrigado pela presença. Obrigada. A minha pergunta é a seguinte, em relação à regra de competência, quando a pessoa pede indenização, principalmente pelas negativas do INSS, não pode ser no estadual mesmo porque o acessório segue o principal? Quando há uma negativa do INSS, a pessoa está requerendo o benefício e a indenização. Mesmo assim, a gente não Veja, consegue, né, a única coisa que pode pedir na vara de acidente do trabalho é o benefício acidentário. Vamos raciocinar assim. O que sair disso é Justiça Federal ou Justiça do Trabalho. Então, Tá? se quiser, vai ter que ser duas ações. É, agora vamos supor, ele fala o seguinte, desde o começo, o INSS concedeu um auxílio acidente para ele, o INSS, não precisou entrar com a ação, tá? E ficou 5 anos com o auxílio acidente. Mas desde o tempo que concedeu o auxílio acidente, já era para ter sido aposentadoria, que seria o valor de tanto, 100% do que ganha, não 50%. Então, nesse caso, veja, ele quer uma indenização do INSS. Então, a Justiça Federal. Agora, se ele falar o seguinte, olha, ele me deu auxílio doença, mas seria caso de auxílio acidente. Aí ele entra na ação na vara de acidentes do trabalho, haverá um laudo que vai dizer aquele tipo de incapacidade. Aí a competência da vara de acidente do trabalho. Tá? Esse erro aí é erro mesmo. Agiu errado. Agora, se ele dá auxílio doença e ele fala, ó, não é auxílio doença, então vamos fazer o laudo para ver o que é. Geralmente é assim. Geralmente é assim, dá no auxílio doença e cessa. Porque o laudo do INSS fala que ele está bem. Aí ele vem e fala, não está bem. Eu quero ver qual o problema e a justiça me dá o benefício da lei acidentária. A competência é nossa. Tá bom? Deu para entender? Na vara de acidente de trabalho, você vai pedir o auxílio acidente e a indenização pelo acidente. Não, a indenização pelo acidente, se ele pedir na vara de acidente do trabalho, a gente vai dizer que não cabe aqui. Não é na Justiça do Trabalho. Isso. Aí ele pode ir lá. Na Justiça do Trabalho, Acidente. é só o benefício acidentário, que pode ser o quê? Pode ser um restabelecimento do próprio auxílio doença, se a incapacidade for temporária. Pode ser o auxílio acidente depois do auxílio doença, porque a incapacidade era temporária e passou a ser permanente. Pode ser aposentadoria por invalidez acidentária, porque agora a incapacidade é total e permanente. Tá? Eu tenho uma pergunta. Quando Vossa Excelência falou sobre a aposentadoria por invalidez decorrente do acidente e deu como exemplo o caso de um pedreiro, eu poderia usar... Pedreiro que não seja autônomo, né? Se for autônomo é Justiça Federal. Como, por analogia, o caso de um jogador de futebol que sofre um acidente de trabalho, por exemplo, uma contusão, um problema, uma lesão séria no joelho, e ele fica incapacitado para continuar jogando bolas. E ele faz isso desde pequeno. Né? Ele sempre, o ofício, a profissão dele sempre foi o atleta de futebol. Ele poderia pleitear, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, mesmo tendo 33 anos? Veja, sempre existiu e continua existindo o problema do contrato especial do jogador de futebol. Até pouco tempo, tinha uma lei de 76 que era específica de atleta. Ela foi revogada agora. Isso, foi revogada, não é? Até nós temos um outro livro aí de direitos do torcedor, temos problemas de futebol, que abrange o contrato de trabalho também. Agora está mais fácil da gente aceitar a possibilidade dele requerer isso. Tá? Está mais fácil. Porque antigamente era o quê? Era uma lei especial. Sim. Né? Agora, isso estendeu, é meio especial agora. Tem aquela cláusula resolutória,
né, do jogador, etc. Mas agora ficou mais fácil de se equiparar a qualquer empregado da CLT. Entendeu? Agora precisa ver o tipo de lesão, como é que foi a lesão. Porque é um acidente Né? de trabalho, né? Não deixa É, de ser um acidente sim, de trabalho. pode acontecer. Agora precisa ver se vai levar à incapacidade. Porque geralmente com a lesão, por pior que seja, vê o Ronaldo lá, o gorducho, né? Ele quase se quebrou inteiro. Depois ele voltou e ganhou uma Copa do Mundo. Para dizer que aquilo é incapaz, não é? E outra coisa, o benefício sendo concedido seria até a vida útil como jogador de futebol, 33 ou sub-60, igual o Romário? Não, aí ele vai com esse benefício, dependendo do benefício, por exemplo, se for um acidente, mais para frente ele vai ser aposentado. Certo. Ou por tempo de serviço, por tempo de contribuição. E aí, nós vamos ver aqui a data que foi o acidente, para ver se vai acumular ou não. Mas geralmente, se ele receber isso, a hora que ele conseguir se aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, aí vai vigorar a aposentadoria. Né? Se for coisa atual, né? Que não pode mais acumular. Tá bom? Um ponto também que observava, quando o INSS ele é credor, ele vai cobrar 1%. E quando ele é devedor, é 0,5%. Quando ele é? Quando ele é credor, quando ele que está como credor, então ele pede e exige 1%. Veja. Quando ele é o devedor, é a caderneta de poupança, é 1%. Essa lei 11.960 de 30 de junho de 2009, ela fala que nas condenações contra a fazenda pública haverá esse tipo de correção, TR 0,5%. Tá? Ao contrário, não existe essa lei específica. Agora, por analogia, aplica-se o mesmo. Por analogia, pode-se aplicar o mesmo, fundamentando que não é nada absurdo. Né? Só não dá para aplicar juros de contrato bancário, senão... Aí vai ser um acidente no trabalho. E ninguém vai querer pagar isso aí. Eu externo aqui a minha honra de participar dessa mesa. Obrigado. Vossa Excelência, né? Conjunto do Partido Mundo deles, o chefe. As palestras, como a colega ali bem acentuou, estão ótimas aqui na casa e eu até conclamo os colegas a participarem mais. Né? Nosso presidente sempre fala isso, mas eu aproveito aqui a palavra e faço essa emenda. A pergunta do Silvestre é a seguinte: o trabalhador acidentado vai até o posto do INSS, em Santo Amaro, e faz o seu pedido de benefício. O posto, né, o funcionário do posto nega, ele então, ele tem curso, e o tempo passa, excelência. Chega um ponto que ele fala, bom, aqui não tem mais jeito na esfera administrativa. Né? Ele então contrata advogado, leva o caso a Vossa Excelência lá na vaga do Conselho de Trabalho. Preocupação minha quanto à prescrição, excelência, nesse aspecto. Vossa Excelência considera o pedido inicial no posto? Não, aí que a gente pode fazer é o seguinte, considerar o início de prescrição a partir do dia em que houve o indeferimento administrativo em última instância deles. Porque o problema do INSS também, esse negócio de cúmulo de benefício, às vezes a gente dá tutela antecipada para restabelecer um benefício, e eles falam não, que não vão cumprir porque não cabe, porque é ilegal. Quer dizer, vira um tribunal do INSS, não é? Eles dão, mas eles são bonzinhos, eles dão contraditório, ampla defesa, né? Mas já julgam, acusam, já julgam. Então, isso acontece, infelizmente. Aí nós temos que mostrar, né? O que eu comecei a fazer é aplicar astrente, multa por inadimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, contra a fazenda pública, que o STJ permite, não é? Multa diária, 5 mil, 10 mil, até entenderem que certo ou errado teve uma ordem judicial para implantar aquilo. Né? Então, o senhor está falando ainda uma coisa simples, né? Que eles falaram que não, não e não. E às vezes a gente dá tutela antecipada para restabelecer o benefício, eles falam, olha, não dá.
porque a lei fala que não pode. Tá bom? Eu acredito que o restante das dúvidas, 20 irão sanar, né? Aqueles que ganharem o livro no sorteio. Eu pergunto se todos já preencheram a ficha e colocaram na urna. Alguém está sem preencher? O Freitas. Só colocar o nome. Eu vou deixar o Dr. Décio falar sobre o livro. Esse livro foi lançado quando, doutor, e o que falou sobre o livro? Então, nós lançamos Acidentes do Trabalho, Questões Controversas, agora no mês de junho, né? Pela editora Verlu, lá no shopping Ibirapuera, e trata de questões controversas, dentre elas as que nós tratamos hoje, não é? Claro que aí tem a jurisprudência, dizendo qual que é a jurisprudência, há outros assuntos também, tem a reprodução da lei também no final. Se não fosse sorteado hoje, Eu não sei se tem na Casp, mas eu acho que... Vem na Saraiva, internet, tem. Só aproveitando para falar que o livro do Dr. Santoro sobre a saúde, né, direito e saúde mental, vai ser agora, dia 13 de setembro, também lá no shopping Ibirapuera. E o livro dele abrange a lei 10.216, né, de 2001, que fala aí de problema mental, coisa que está na moda, internação obrigatória, do dependente ou não, que são causas muito importantes que a gente vê sempre em plantão judiciário. Isso, né, aquela internação daquela pessoa, ou da família ou não, problema de tóxico, de brigas. Então, só para aproveitar o ensejo, dia 13 de setembro, lá no Shopping Ibirapuera, o livro do Dr. Santoro, também pela editora Verlu. São todos convidados. Que horário? 19h30. Mas o doutor Santoro acho que vai nos dar uma palestra aqui, nos brindar com uma palestra logo em seguida, né? Em outubro, né? Aliás, a vantagem de lançar livro no shopping é que se não pedir autógrafo, pode trocar por CD. Se não pedir autógrafo. Você pedir arranca a folha, troca por CD, depois já... né? Vamos começar o nosso sorteio. E para tanto, como é que a gente vai fazer aqui? Vou começar com alguém de confiança, né? Vamos lá. Vamos lá. E Renata Jorge Rodrigues Ramos. Vai lá. Livro sorteado tem direito ao autógrafo? Pode. A CD não, né? Aí precisa trocar lá depois, né? Se levar uma nota falsa lá, eles... Vamos lá, vai. Vira pra lá. Marta Aparecida Gomes, sobrinho. Vamos lá, Breno. Humberto Dada. Você assoprou, hein? Parabéns. Pro meu amigo Leandro Nava. Só não vai tirar suco. Júlio César de Macedo. Meu amigo.
você. Elza Katsura. Funcionário aqui do nosso fórum, né? Ah, é? É mesmo. Ela dormiu, mas já não vai ganhar. O senhor percebeu, hein? Eu vi. Valéria Silva. Sexta Vara Silva. Opa! Escrevente de sala nossa. Você nem sempre passou na sexta cima, né? Não, São 7 anos. Ah, tá. E ela tá indo para assistente nossa, ó. Tá aqui, ó. Obrigado. Eu estou respeitando, né? É eles, velho. É, vamos lá. Kenji. Você quer beber? Vamos ver. Desce. Vamos lá. Eu vou para o fundão. Aqui tá meio complicado. Júlio César de Souza. Deu sorte ou azar? Não sei. Eu vou lá no fundo. Põe a mão aí. Rita de Cássia Siqueira da Silva. Já saiu. Paulo Sérgio da Silva. Só para quem for São Paulino, né? Edmilson Couto. Corintiano não precisa que eles vão assaltar a Saraiva, né? Há exceções. O senhor trabalha no Tribunal do Júri? Então é uma das exceções. Esse é o pior, né? Moacir Viana dos Santos. Eu estou pedindo a Deus para que ele me faça pelo menos durante um mês, o homem mais invejoso do mundo. Só para eu saber como que é ser São Paulino. É só ser soberano, né? Com o tri mundial, o tri da Libertadores, né? Mas Assiste o tempo de domingo e você aprende. Depois de 7 anos. Wagner de Souza. Wagner de Souza. Vamos ver se você tem aqui. Esse pessoal. Bem alto. Luciano Figueiredo de Macedo. Vamos cortar
Odete Gomes Nogueira. Põe a mão aí. A Jaqueline, Silvia Leite. Tira aqui. Quantos tem aí? 2? Vamos ver. Laís Ciolin da Silva. Só tem um. Vou deixar para o Roberto Bolívar. O Roberto Bolívar chama a justiça, a nossa justiça de justicinha, né? É professor de direito trabalhista, né? Tem esse problema. Bora. Não vai fazer, não. Hélio Bonaga. O pessoal está esperando. Antes de começar os autógrafos, eu vou agradecer a presença de todos, falar que na segunda-feira nós vamos ter uma palestra interessante, Improbidade Administrativa, com o deputado Fernando Capês. Sugiro que venham. Agradecer ao Dr. Décio, que nos brindou com essa belíssima palestra. Já nos brindou por 6 anos trabalhando na vara, aqui ao lado, na vara civil. 7. Na sexta, 7 anos. Agradecer a Vossa Excelência, espero que Vossa Excelência volte outras vezes e sabe que a nossa sucessão está de portas abertas. Obrigado, senhor. Peço uma salva de palmas.